Muito boa noite, deusas e deuses. Mais uma noite linda e especialíssima. Já começo dizendo por quê. É a primeira noite em que o Afrodite Podcast recebe um homem. Sim, e sabem que eu digo sempre, em nosso feminino reside o masculino. Não esqueçamos disso, por favor. Lembre-se que nosso programa está ao ar nas quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Inscrevam-se, ativem as notificações e acompanhem. Este aqui é um lugar onde falamos sobre o universo feminino na totalidade, com profundidade e sem mimimi, porque é isso. Já começamos então com ele, Jonas Borges, que veio aqui. Muito bem-vindo e obrigadíssimo. Eu que agradeço Nossa. o convite, muito obrigado. Jonas, que sempre tudo. um prazer estar participando também e poder falar sobre o meu trabalho, né? Lindo trabalho. Muito obrigado. E a gente estamos aí no Outubro Rosa, né? Exatamente. Então, nada mais conveniente do que falar sobre o meu trabalho também, com participação aqui da nossa amiga Nina. Da nossa amiga Nina. Isso. A gente vai fazer uma jogadinha ensaiada, tá? Sabe que nada acontece por acaso, né? Eu sempre digo isso pra vocês. E eu sempre falo do papo sem mimimi, porque é sem mimimi mesmo. Eu já havia conversado com o Jonas por mensagem, enfim. E eu preciso fazer uma menção aqui à esposa dele, a Camila, que foi quem jogou assim, né, no ar, tipo, o Jonas podia falar sobre o trabalho dele e tal, enquanto eu estava me tatuando, né? E aí, filho... Isso que é parceria, né? Isso é parceria. E isso é uma coisa muito legal. São as relações que a gente faz e as relações com profundidade, porque foi um papo real. Acho que de umas 6 horas, né? Por aí. Por aí. Por aí, né? Falamos bastante. Mas olha só, tem até um resultadinho aqui, mas depois eu conto pra vocês, tá? Então, o Jonas, pra gente fazer um elo aqui e já conseguir engatar essa conversa, ele faz um trabalho de reconstituição de areolas mamárias, tá? Isso a gente tá trazendo... Claro que ele faz outros trabalhos e a gente vai deixar o arroba dele aqui, já entrou quando a gente fez a chamada dele, mas é importante trazendo para o tema do Outubro Rosa, que eu nem mencionei no início, porque é tão importante trazer o masculino para isso, que a gente vai trazer este trabalho dele com a jogadinha e com a convidada, a nossa outra convidada, que é a Nina Fialho, que além de paciente ou ex-paciente, como que eu posso te definir? Paciente. E uma vencedora, uma mulher determinada, uma mulher empoderada por natureza, porque as empoderadas não precisam assim se definir, não é? E que tem uma história linda e foi atendida pelo Jonas. Então aí tá o nosso link, né? E é sobre isso, sobre essa história que a gente vai falar. Então, eu queria que a Nina contasse um pouquinho da história dela. Né? Como é que começou a tua história, o teu diagnóstico, pra gente poder chegar até onde tu conhecestes o Jonas. E aí ele conta um pouquinho de como que ele chegou nisso, o que inspirou. Sim. Porque tu começaste como tatuador, né? Sim, o meu início foi na tatuagem. Assim, na tatuagem que eu digo artística, né? Sim. Aí, eu não sei, agora a Nina ia comentar, não, mas eu vai lá, né? bate-papo, tranquilo. Não, porque na verdade é bem assim, o início ali na tatuagem, com os trabalhos artísticos e tudo mais, comecei a receber algumas clientes que me procuravam, assim, Jonas, eu quero cobrir uma cicatriz, né, tá. com um desenho. Aí não, tudo bem, vamos olhar, tal, né, cicatriz, geralmente cicatriz de abdômen, né, e aí aquela cicatriz que realmente tem uma extensão, né, bem grande. Sim, tal. de cirurgias, de cirurgia, tipo... de abdominoplastia. E dentro dessa busca ali por uma arte para cobrir, Jonas, o que tu acha, né, do desenho? E, sempre um desenho grande para esconder, né? E às vezes a pessoa que procura a tatuagem nesse sentido, ela não gosta muito de tatuagem grande, né? Ela quer realmente esconder aquela, né, cicatriz. Então, isso me fez pensar mais sobre uma forma de buscar algo para essas pessoas, né? Para esse público, digamos assim. E aí, pesquisando, né, conheci alguns profissionais também que já estavam no mercado atuando
iniciando até, né? Porque a camuflagem estética que a gente fala hoje, ela é nova, é um trabalho novo, né? O próprio mercado está absorvendo agora esse trabalho, né? A indústria fabricando pigmentos, né? Mais direcionados a essa área, e isso vem crescendo bastante. Porém, no início lá, eram poucos recursos, digamos assim. E aí fui buscando então esses profissionais e me inspirou bastante para entrar nessa área da camuflagem estética, né? E daí por diante, depois foi realmente algo que me tomou. Hoje, por exemplo, né, 90% aí dos meus clientes são direcionados à área estética, né? Nossa. E nesse trabalho, né, foi aí que a gente... Que vocês se conheceram. Exato, claro. O trabalho do Imama é fantástico, né? E a Camila, como sempre, né, a minha esposa, ela tem uma visão, assim, também muito grande, né, da parte estratégica de negócio. A gente já sabe que a Camila é RP do negócio, o RP, né? Mas a Camila também, ela disse assim, pô, é um trabalho lindo, um trabalho que as meninas precisam, né? Por que tu não vê, de repente, para fazer parte, né? É verdade. Exato. A Camila E a Camila, Uhum. olha, poxa vida, realmente a gente sempre buscou fazer um trabalho voluntário, algo que realmente fizesse a diferença, né? E com o nosso próprio trabalho, né? Poder fazer uma diferença grande. E foi aí que eu conheci o Imama. Então, eu achei assim, quando as meninas me apresentaram o Imama, eu conheci a Nina também. E ela foi a primeira, né, Nina? Foi a primeira. Além de tudo, foi a primeira, porque quando eu te exato. apresentei no vídeo inicial ali, da semana, né? No início da semana, eu falei que tu és palestrante voluntária do Imama e que tu eras, né? Que tu fazias parte, né? Que o Jonas tinha feito parte da tua história, mas eu não sabia que tu tinha sido a primeira. Nossa, isso é bem impactante. Eu debutei. Tanto para um quanto para outro, Verdade. né? A relação é bem marcante. Muito. Que tri. Exato. E Nossa. até assim, a partir daí, né, a Nina também fizemos outros eventos juntos também, né? E eu fui conhecendo o Imama. E realmente, para quem nos assiste aqui agora, né, conheça o Imama, né? É importante. A Nina vai falar bastante sobre isso também. Mas quando eu senti realmente essa conexão com a parte do voluntariado, né, que eu faço hoje dentro do Imama, e o meu trabalho, né, representando aí essa parte junto com as meninas aí para contribuir, né, com essa parte que realmente afeta bastante, né? Nossa, eu nem imagino. Mas eu já acho lindo. A gente conversou um pouco aquele dia, muito por cima, mas se emprestar para isso, né? E tu acaba te emprestando e vivenciando histórias e momentos, porque tu acompanha momentos das pessoas, né? Exatamente. Então, o trabalho voluntário, ele não é só aquele check do tipo assim, só pra dormir com a minha consciência, do tipo, fiz um trabalho voluntário, tá, é um Pega trabalho bem, voluntário. né? Fazer um trabalho voluntário. Isso, assim, tipo, imprime, né? Faz Daí não muita faz, diferença. Não sabe? faz, Eu prefiro assim, não faz, né? Então, eu acredito que ele tem que vir de dentro, né? Que parece até bem clichê, mas não é, tem que vir de dentro. Exato. Tem que te tocar. Realmente, como eu falei, né? A gente conhecendo o trabalho, né, do Imama, né? Todo esse projeto que é maravilhoso, eu me conectei muito com isso. E também, é claro, né? Toda essa estrutura que o Imama tem até para poder trazer as pessoas, né, que conheçam. Como eu falei, o trabalho é novo, né, é algo que poucas pessoas ainda têm a oportunidade de conhecer, né, a camuflagem, que daí entra também na micropigmentação de areola e mamilo, né, e essa reconstituição que é feita. Então, quando as pessoas, Jonas, eu quero saber mais sobre isso, né? É as mensagens que eu recebo. E aí, claro, vem todo esse conhecimento depois para passar sobre dor, né? Jonas, dói muito, né? Porque a pessoa relaciona com a tatuagem, né? Não, e mais do que isso, eu imagino que a pessoa já passou por um processo. Isso. Eu ia fazer esse link agora com essa história da Nina. Exato. Porque a pessoa já passa por um processo que
independentemente de dor física, tem uma dor emocional. E aí ela... Tá, e agora, tudo bem, mesmo que seja para eu enxergar de novo algo em mim, né? Ou enxergar, sei lá, como é que a gente vai, né? Mas me olhar de novo do mesmo jeito, puxa, passar por um processo de dor. E aí, a dor é de cada um. Eu, por exemplo, tenho uma tolerância boa para dor. Tu consideras que sim? Pela minha... Sim, Pois com certeza. Então, porque tem pessoas que já começam, mas como é que aguenta? Não sei, já tem gente que rança mais. Eu me considero uma pessoa com uma boa tolerância à dor. Mas assim, e aí vem não só a dor física, isso que eu comentei, mas eu queria te ouvir assim, como é que foi isso? Tu fez uma revisão, ou do nada, sentiu alguma coisa, tava no autoexame, lembrando do Outubro Rosa... Acho que isso não veio por acaso, né? Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Estou amando te conhecer. Estar aqui com o Jonas, que teve uma participação muito importante nesse meu processo, né? Ele e a Camila são simplesmente fantásticos. Mas eu, desde os 40 anos, como todo mundo precisa e deve fazer, eu fazia minha mamografia anual. Então, eu tinha 48 anos em 2018, quando numa... Peraí, tu tem menos de 40 anos? Eu tenho 53. Ela tem mais de 40 anos? Eu tenho 53. Ai, peraí que amanhã eu vou numa cirurgia plástica. Senti mal agora. Eu tenho 53 anos e não tem problema em dizer idade, tem marcas do tempo. No teu lugar eu diria assim, oi, tudo bem? Eu tenho 53 anos. Ai, meu nome é Nina, desculpa. Eu esfregaria na cara da pessoa, pô. Definitivamente a idade vem de dentro. Obrigada. E aos 48 anos, numa mamografia de rotina, eu fui diagnosticada com câncer de mama de um tipo agressivo, de crescimento acelerado. Então, a gente já diagnosticou ele aos 4 centímetros. E durante o processo, até fazer exames, marcar cirurgia, toda aquela função levou 30 dias. E nós fizemos a cirurgia e ele já estava com 7 centímetros. Era um tipo, né, invasivo e tal. Agressivo e invasivo, né? Porque, tipo... Então, eu passei por toda a cirurgia de mastectomia radical, que é a retirada inteira da mama. O tumor estava atrás do mamilo. Então, eu não daí a indicação é essa. A indicação. Não por estar atrás do mamilo, pelo tamanho, né? Ele já foi... não tinha como fazer a quadrantomia. O tamanho e a localização que ele estava. Então, talvez eu perdesse o mamilo. Não era certo. Entendi. Mas sim, a gente, quando foi verificar, a médica fazendo a cirurgia, descobriram que a gente precisou fazer a retirada inteira da mama. E eu perdi mamilo, auréola, a mama toda. Fiz esvaziamento axilar, que é retirada dos linfonodos, né? Tá. Então, fica uma depressãozinha também na axila. E eu passei por um processo, assim, eu tenho von Willebrand, que é a falta de coagulação no tempo certo. A falta do fator 8 de coagulação. Tá, aquele então, que a gente faz os exames quando ele dá 100% de coagulação, mas, na verdade, ele não coagula o tempo. Então, isso faz com que o meu tempo de cicatrização seja diferente das outras pessoas. Ele demora muito, daí acontecem processos infecciosos, abre, fecha, volta para o centro cirúrgico, ressutura e assim vai. A cicatriz não fica nem um pouco bonita, porque daí a pele acaba não cicatrizando bem. Então, eu fiquei num processo de 3 a 4 meses sem a mama. Eu não pude fazer a expansão. A gente já colocou uma prótese definitiva com expansor na axila. Então, o que é expansor? Desculpa. O expansor é como se fosse é uma prótese que ela é colocada atrás do músculo e ela fica vazia. E aí, ela tem uma mangueirinha que liga ela na axila com um botãozinho, digamos. Vamos chamar assim de um botãozinho. Tem um orifíciozinho que fica tudo por dentro da pele. Então, mês a mês, a cada 15 dias, conforme combina com o cirurgião plástico, ele injeta um líquido, porque ela já tem um outro líquido dentro dela, e ela vai expandindo conforme o tamanho que tu vai escolher e o formato. Então, é isso. Então, ele vai expandindo aos poucos, porque ele precisa expandir o músculo, ele está por trás do músculo, vai expandir aos poucos, para fazer um formato de uma mama, né? É uma mama fake, eu digo, é uma mama fake. Mama fake. Mas é uma mama, né? Mas é uma mama. Mas eu fiquei muito tempo assim, chapada, totalmente chapada, uma mama assim. Uma mama só. Uma mama só. E essa aqui sem nada, com uma cicatriz de 25 centímetros. Putz, durante esse processo... Eu sou meio ruim de... É bem grande. É grande. Foi bem grande. O Jonas conhece. E aí, conforme voltei para o centro cirúrgico, eu abre daqui e dali, então ficaram com uma cicatriz. Na verdade, então ela vinha daqui e vinha mais para cá. A ideia era que fosse assim, eu acabei acordando e quando eu puxei o curativo, eu descobri que eu tinha uma cicatriz um pouco maior do que esperado.
A gente realmente não para pensar e dar bola para isso no momento, porque a cicatriz significa eu sobrevivi, né? E eu sobrevivi. Então, eu entrei todo o tratamento, aquela função toda, mas a falta da mama, a mama está muito ligada ao feminino, né? Então, a gente vê a feminilidade, o uso do teu decote, então, tu tá muito ligada. Mas tudo bem ficar sem a mama durante um tempo, eu sabia que aquilo não era permanente, eu sabia que aquilo era uma fase. Criei as cicatrizes, eu chamava mamã cega, porque não tinha nada, tu vê, só fica meio androide, assim. assim. Tipo caolha, né? Mais ou menos assim, e eu tava convivendo muito bem, assim, com ela. Eu passei por um processo de rejeição, né? Em que sentido? No meu marido, assim, na época, né, o casamento, eu era casada. Que não é teu marido hoje? Não. Tá, então a gente pode falar mal dele. Não, porque, né, tudo bem, agora já foi. Não, eu entendo, mas é que eu quero trazer à luz aqui que isso não acabou culminando num divórcio, comum. tá? Pois 70% das mulheres, eu fiz uma postagem sobre isso neste sábado passado, que 70% das mulheres, elas são rejeitadas pelos companheiros quando passam por todo o diagnóstico. Pelo medo de lidar com a situação, pela falta da mama, pela falta do cabelo, enfim. Tu acha que é a falta da mama especificamente ou é o conjunto? Na verdade, todo o processo eu fiz sozinha. Ele não me acompanhou, ele não foi comigo. Eu recebi diagnóstico, eu fiz biópsia, eu passei pela cirurgia sempre sozinha. Tive a minha irmã, que sempre esteve comigo, a minha irmã me acompanhou o tempo inteiro. O meu coreógrafo, que eu estava comentando aquela hora, o meu coreógrafo e a esposa dele também, Kelly, a tua xará, o Dudu e a Kelly, foram assim meus anjos da guarda. Eles iam em casa me alimentar, me levavam para tudo que é lugar. Os anjos, uma né? tia minha com prima. Então, eu tive uma rede de apoio fundamental. Minha filha esteve sempre junto comigo, né? E apesar de que ela era bem novinha na época, estava só com 16 anos, mas houve um afastamento da parte dele. Eu não creio que tenha sido inicialmente por causa da falta, às vezes tu não sabe lidar. Sim, eu te amo tanto que eu não quero te perder, claro. Então eu não sei lidar. Exato. E eu entendo isso, sinceramente, quando as pessoas não sabem lidar com isso. Alguns amigos e alguns familiares se afastaram na época. Muitos se afastaram e não retornaram. Mas eu acho pelo que medo. É comunicar. Só que eu sou amor, eu sou um coração de pernas e braços. Se eu vejo alguém que eu amo muito, que eu gosto muito, passando por eu quero grudar em ti, eu vou ficar contigo o tempo inteiro. Tu vai ter que dizer, chega, né? Eu vou querer te aproveitar. Se eu tô com medo que tu vai morrer, eu vou te aproveitar ao máximo. Mas esta sou eu. Eu não posso esperar. Claro. E eu faço isso espontaneamente. Eu sou uma pessoa assim, que ama, sabe? Eu sou das profundezas. Eu sou, sabe? De transbordar sentimentos. Eu sou intensa. De declarar e de tal. Seja amigo, seja filho, parente, não importa. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Eu me dedico totalmente. Mas acabou que teve uma situação de um dia a mamãe ficou exposta, a cicatriz, e ele disse que era muito feio, que eu deveria esconder, que era feio, que era agressivo, que eu não deveria Sim, eu sou uma mulher totalmente... E eu usei decote, eu fiz a cirurgia em pleno mês de janeiro. Eu usei decote, eu usava vestidinho casquer, que eu adoro, para marcar o colo. Eu tava sempre assim, mesmo sem mama. Ouvi algumas críticas, tem os olhares piedosos ou críticos na rua. Nossa, ela não tem... E eu tava muito bem, sempre com curativo aparecendo um pedaço do curativo, porque né, volta e meia eu precisava, não tinha como. E tava tudo bem, eu não morava no Oriente Médio, eu podia usar decote, com ou sem mama. Adorei. Com ou sem mama eu usaria, porque era, né? Claro. Ouvi piadinhas uma vez, né, na rua, assim. Eu cheguei a ficar meio triste, daí eu pensei, não vale a pena, né? Não. Mas dele eu fiquei muito magoada, porque eu não esperava da pessoa que estava comigo há mais de 20 anos dizer que aquilo era feio, que aquilo era agressivo e que eu precisava esconder. Fase superada, culminou num divórcio, evidentemente. Okay. E daí outras questões foram aflorando. E quando tu passa pelo câncer, né? Eu acho que por uma doença grave, na verdade, por uma experiência de quase morte, a gente acaba tirando uma venda dos olhos e a gente começa a enxergar o que a gente não enxergava antes e valorizar coisas que não valorizava e deixar de fazer o mimimi com coisas que a gente fazia, né? Como eu estava te comentando ali, caiu o esmalte, quebrou a unha. Tá tudo bem, né? Então, tem coisas mais importantes, assim, tipo, coisas Vira uma chave, Vira né? uma chave.
Eu não gostava de muito. mar, Beira uma de muito chácara. de praia. Eu gostava de serra, de frio, sabia? Eu amava inverno e frio. Adoro vinho, ainda o capelete, tudo que o inverno traz na lareira. Né? A mantinha, o net, né? A TV, aquela plataforma de streaming. Aham. Mas hoje eu adoro sentar na beira do mar, ficar olhando, ouvindo o barulho, o som Contemplar. do mar. Eu gosto de mar fechado, de praia fechada, tipo praia Solidão, que tem Aham, a praia da adoro. Armação, porque tu vê onde começa, onde termina, Adoro também. montanha, areia e mar. Isso, Eu adoro isso essa também. combinação, aquele céu azul. Então, outras coisas, assim, que eu passei a valorizar mais. Eu sempre fui muito, assim, animada para tudo. Eu sempre vivia, aproveitei os momentos todos, mas eu passei a valorizar mais. E valorizar o momento presente. Né? Então, não adianta ficar me preocupando com o que tem amanhã. Eu não sei o que vai ter amanhã. Eu vou viver hoje, vou aproveitar hoje. Aí alguma coisa estava ainda assim, né? A mama foi reconstruída, coloquei a prótese, podemos fazer a expansão, estava tudo certo. Mas faltava alguma coisa. E eu carreguei aquela culpa e aquela rejeição, eu não me sentia mais tão feminina, mais tão bonita, apesar de sempre me achei linda, maravilhosa. Yes. E aí eu ficava meio assim, eu tenho cicatriz, ninguém vai querer me olhar nunca na vida. Nossa, eu carrego cicatriz, nossa, eu tenho alguma coisa feia em mim. Mas e essa mama segue, deixa então. eu pegar esse ponto. Tu acha que pode ter sido... E aí a gente entra numa coisa que a psicologia, que é a minha área... Sabe aquela plantinha da discórdia que eu falo? Uma pessoa que viveu contigo 20 anos. Te falou uma coisa que aquilo era feio. E aí tu acredita. E aí o Não é dia- que tu acredita, mas é que ficou ali. Fica, E aí é fica. uma coisa que fica batendo, sabe? E aí tu Aguinha. esquece tantas outras coisas positivas e tu fixa só naquela. É, tipo assim, tudo bem que tu viveu várias coisas, mas em algum momento aquilo ali, tipo, tu passou por tudo, mas aquilo ali voltou. Aquilo aí voltou. E aquilo doeu, Tá. e aquilo continuou. E até hoje, assim, às vezes eu penso assim, nossa, que caramba, né? Mas tá tudo bem. Não, eu sei que tá tudo Né? bem, mas eu quero só solidarizar outras mulheres para que elas não pensem que isso é um problema. Nossa, eu não superei. Claro que superou, mas e Supera. não tem problema. E não tem problema tu ter lembrar percebido. e pensar. Isso. E hoje lembra tem uma nova postura diante disso. Exatamente. Eu sou mais do que um diagnóstico, eu sou mais do que uma cicatriz. Eu sou mais do que uma mulher que ainda está no final do tratamento, mas ainda está. Eu sou mais do que isso. Eu tenho muito mais para oferecer, né? Eu sou uma pessoa super legal. Eu brinco, eu sou uma certeza. pessoa legal, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma profissional, uma Sim, boa profissional. imagina. Eu tenho muitas outras coisas. O voluntariado entrou nessa mesma época do diagnóstico, porque eu ia fazer um outro projeto de voluntariado, descobri o câncer, não ia ter força. E aí, rolando a barra de ferramentas do IMAMA, na hora eu vi voluntariado, mandei um e-mail e fui chamada para fazer todas as formações e tal dentro do IMAMA. E aí eu me apaixonei pela causa. Eu sou a causa e outras mulheres são a causa. A E causa eu vi viva, imagina. tudo que acontece. Então, assim, o IMAMA, ele está aí há quase 30 anos e ele oferece todas as atividades, todo o cuidado, todo o suporte para todas as mulheres que passam pelo câncer gratuitamente. Então, desde suporte psicológico, jurídico, terapias alternativas, a reconstrução. Então, a gente tem muitos parceiros, né? Desconto em exames, tem diversas atividades E olha como que é legal são a gente oferecidos falar gratuitamente para toda mulher não passar por todo esse processo sozinha. sozinha. né? Isso é legal falar, sabe por quê, Nina? Porque às vezes as pessoas... Às vezes não. Com muita frequência, as pessoas falam assim... Ah, é um instituto. É mais um instituto. Não, Né? não Elas é. têm uma... Nós brigamos Isso é diariamente muito para importante. que nós não temos como acabar com o câncer. Não tem essa pretensão. Não, sim. Evitar que ele É isso aí. aconteça. Mas a gente tem como evitar que as mulheres morram do câncer. Se elas tiverem um diagnóstico precoce, porque diagnóstico precoce, ele tem 95% de chances de cura. Sim. Então, assim, diagnosticar precocemente, entrar no tratamento, fazer o que tiver que fazer e atravessar esse período. Nós temos o maior banco de peruca do estado do Rio Grande do Sul. Então, as mulheres vão lá e retiram peruca loura, crespa, lisa, longa, curta, né? De Eu conheci lá o Espaço das bacana, né? O Perucas, espaço é das muito Sério? legal. lenços, as Aham. mulheres ganham lenço, então ela usa por tempo Legal. indeterminado, devolve. A gente tem parceiros que fornecem peruca Sim. também, pra gente passar para essa mulher. E É que aqui- nem desculpa, eu te cortei, Não. mas nem toda mulher que passa pelo câncer, ela passa pela químio, né? Não.
Existe assim, ó, os tratamentos cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e outros. Não necessariamente é nessa mesma ordem e não necessariamente tu vai passar por todos eles. Então, para cada tipo de câncer é um tipo de tratamento. Tá. Né? E é preciso entender isso, porque as pessoas às vezes ficam inseguras ou ficam, mas a minha amiga teve e ela teve que fazer isso, a minha amiga fez tal. A gente não operou, então será que curou? Para cada tipo, tudo vai do tamanho, o tipo de câncer, o RE, que, né, o hormônio receptor que ele carrega. Tá. Então, para cada um deles vai ser um tipo de tratamento. E o importante é confiar na equipe médica, porque é uma equipe multidisciplinar que vai te atender. Exatamente. Então, precisa cuidar da alimentação, precisa da prática de atividade física, precisa cuidar da medicação, precisa fazer cirurgia. Passa por todas as etapas, mas passa por elas. Confia, porque eles sabem exatamente o que vai fazer e não queira se comparar com a outra amiga, com a outra mulher, ou com o que Isso viu serve na pra televisão. tudo na vida, caiu o cabelo, né? não caiu o cabelo, ela usou a touca, aquela que, sabe? Para cada um é um estilo. Às vezes as pessoas até, né? Eu não passei. Tu não chegou a fazer químio? Não precisei passar pela químio. Então, eu não tive a perda do cabelo. Eu tive uma das lesões negativa para fazer químio, mas ela era bem pequena. E a outra era positiva. Então, a gente entrou só com o tratamento de hormônio bloqueador. Entendi. E foi uma escolha não passar. Né? Entendi. Porque eu já tinha perdido toda a mama, então eu parti do princípio que estava tudo certo. Né? Não, com certeza. Entendo. Tá, e aí chegou assim, nesse momento. Chegou nesse momento que eu pensei, por que não? Por que não fazer agora completo? E aí, no IMAMA, eu estava lá no voluntariado e a minha gestora disse, nós temos Nina, tu não vai fazer a tua reconstrução? Eu digo, por quê? Era meio de birra. Já que eu, né, foi um problema isso, agora eu vou carregar isso. Era meio birra. Sim. Não tem vergonha nenhuma de dizer. Era meio tipo, né, agora eu vou ficar com ela, vou ficar assim. Sim. Mas aí... a conversa, a fala foi mais ou menos assim, ó, tu pode inspirar outras mulheres. Tu passou pelo processo, eu passei pelo processo ruim, não tem momentos bons, o câncer é chato, o câncer é uma coisa horrorosa, 2 mulheres morrem a cada 1 hora, são 50 mulheres por dia morrendo de câncer de mama. Então, a gente precisa parar com isso, né? Nossa. E parar com isso tratando, cuidando, as autoridades, e parar com a hipocrisia também, parar com a hipocrisia e falar sobre câncer, que falar não contamina, e buscar ajuda. Mas eu levava aquilo assim, Deus, mas por que se eu passei por esse processo? Porque, naturalmente, eu sou uma pessoa inspiradora. Que vê... Não, uma pessoa que vê mais tranquilamente as situações, assim, eu não dramatizo, mas eu também não romantizo, né? Então, eu falo o que é sério, é horrível, teve dias de treva, dias de choro, tem dor, tem desconforto, tem limitações. Eu fiquei com monoparesia do membro superior direito, que é a perda da força. Então, para te ter uma ideia, para renovar a habilitação, tu precisa de no mínimo 20%, eu tenho 18%. Não perdi, porque a gente passou por um processo, fui para uma junta médica no Detran e consegui... comprovar que eu posso dirigir carro automático, tal, que eu consigo ter a força. Mas ele é diferente. E eu tenho uma fisioterapeuta no Pilates, né? Porque eu sou pilateira. Ela é a louca do Pilates, isso ela falou antes. E aí ela cuida, ela faz um exercício todo focado para isso, para desenvolver essa força, que o braço antes não levantava, o braço já levanta, então tá tudo melhor. Tem horas que dói, tem dias que eu não consigo fazer todo o treino, porque ele ainda, né, ficou prejudicado, mas a gente tá levando. E por que não inspirar outras mulheres, né? Não tem jeito certo de passar pelo câncer, né? Pode passar, sim, com treva, com dor, com depressão, mas consegue passar também ele entendendo que a gente não tem plano B, a gente só precisa seguir em frente e se dar as mãos. E procurar ajuda e aceitar ser cuidado, e aceitar o colo, e aceitar o processo. Aí tu consegue enfrentar ele mais. E eu tenho muita fé também, né? Eu acho que Deus tem um lindo propósito na minha vida. Então, Ele não permitiu que eu tivesse isso. Uma vez eu ouvi de um parente, isso é castigo de Deus. Tá. E eu falei... Que parente esse? Não, sabe o que eu digo, né? Que parente a gente não escolhe, que também é né? questão, isso foi mais surpreendente. Mas amigo a gente escolhe, tá? E aí eu Fica disse pra ela, o meu Deus não é o mesmo teu, porque o meu Deus não castiga. Meu Deus, a gente passa pelas situações, ele nunca prometeu que a gente não passaria por nada, mas que ele me carregaria no colo, e ele me carrega até hoje para que eu consiga... Ele te daria as ferramentas. Exatamente. E as então, assim, foi um dos choques, assim,
tudo naquele mesmo processo, sabe? De rejeição, tudo. Tu ouve muita bobagem. Ouvi de gente que, ela tá tão bem que ela tá mentindo. Isso não é câncer. Ela tá querendo chamar atenção, né? Quando eu contei a notícia que eu estava com Gente, câncer. sabe que eu tenho Pode chorar, tu pode dar... Tipo, gente, mas eu tô bem. Eu choro quando preciso, mas eu sim... né? E tu ouve muita coisa, assim. Então, são coisas assim que tu vai carregando. Eu consegui, né, usar, eu uso muito, né, da inteligência emocional, eu uso muito de filtrar do situações, deboche, né, do deboche, porque também ele também faz parte, para poder filtrar e pensar assim, ó, eu não vou me apoiar nisso, eu não vou levar isso, eu vou filtrar e vou ver a parte boa. E a parte boa é infinitamente maior, eu tenho muita gente maravilhosa perto de mim. Dentro do IMAMA, pensando nisso, daí a minha gestora disse, por que tu não faz a reconstrução? E nós temos um grande parceiro, e aí eu vou te botar em contato com ele, tu vai fazer. E eu até tinha essa questão também, será que não vai ficar aquela coisa feia? Será que não vai doer? Será que... Todos os serás, né? E aí eu conheci o Jonas. E aí eu conheci o Jonas e a Camila, e eu cheguei lá, e eu lembro que a gente marcou um dia para conversar, né? Isso. E eu tenho um problema de comunicação, assim, né? Sim, ela é muito tímida. A gente teve que marcar umas 3 horas antes. A gente conversou uns 3 dias antes pra conseguir desbloquear. A avaliação foi uma... deve ter sido podcast. horrível, né? A avaliação foi um podcast. Pra E a conseguir... gente já ficou amigo de infância, eu, ele e a Camila, e já Sim, ficamos conversando. E aí, assim, ó... Gente, vocês não têm ideia de como isso fazia diferença. Eu não tinha ideia de como eu vou chorar. Chore! De como isso faria diferença na minha Aqui vida. Mas ele trouxe o resgate da minha autoestima. Ele ajudou a reconstruir. E a reconstrução dele não é uma tatuagem chapada, não é... Porque eu via muito disso. É verdade, eu vi algumas fotos que a Camila me mostrou. E aí eu pensava, melhor ficar sem nada. Ele faz em 3D. Eu Nossa, olhava e dizia, eu vou pegar, tem bico. Não tem, eu perdi o mamilo, eu perdi a auréola. Então, eu perdi o biquinho do seio, que chama o mamilo ali. Gente, e dá parecia vontade que até tava de ali. pedir pra trocar o nosso. Eu toquei. Dá pra trocar o meu. Mas parecia, eu olhava no espelho, sabe? Foi incrível. O trabalho dele, ele é biomédico, ele sabe o que faz. Ele desenvolveu uma técnica fantástica. Ele é muito exigente com ele, E ainda né? tinha também aquela questão, tipo... eu vou chegar lá, eles vão me julgar, eles vão ver esse monte de... Eu tinha toda essa coisa, porque tinha ficado aquela... Mesmo com um profissional que ia, voluntário. Não conhecia, né? Até então tu ainda fica toda receosa o tempo inteiro. Até entender que eu cheguei lá e ele ouviu a minha história, viu como é que era, já fomos vendo, já foi combinando, e vai ser assim, vai ser assado, e foi fantástico, fantástico. Indolor, vou dizer pra vocês que não dói. Olha. A gente fica curtindo uma playlist fantástica. A gente me manda essa playlist. Olha aí, ó. Essa parte do acolhimento é muito importante. O acolhimento deles, aí eu descobri que esse Certo. fez toda a diferença. Eles me acolheram. Então, Camila já foi no ponto fraco lá, que é café. Eu digo, oi! Só faltou o espumante, né? Não, mas aí isso aí espumante. já... Isso aí é que não sabia, que ela adorava umas borbulhas de amor, que Né? agora já Aí tá, já trouxe né? café e ficou... se quiser parar para descansar um pouquinho, e já foi indo e tal. E eu saí de lá, acho que a gente ficou mais tempo do que deveria, porque foi todo um papo. Não, eu saí porque muito deve ser tarde. difícil, né, assim... Tu vê que eu tenho uma dificuldade, né? Com Tu percebeu, certeza, assim. é. E aí a gente ficou, e eu saí encantada, e voltamos para fazer retoque e tal. Que E legal. aí eu acabei postando vídeos, fazendo a reconstrução, fazendo, né, o retoque ali, reconstruindo, fazendo, de fato. No momento No momento, tá. tatuando ali, aí eu digo, é agora, e nunca... Os né? registros, Olha, postei no Stories, eu digo, postei e saí correndo. Não, postei e fiquei para esperar mesmo. Isso mesmo, porque sou Porque dessas. não tá feliz, não quer ver mama, tem ali deixar de seguir, né? Tem a teclinha, isso mesmo, aperta ao ali, contrário, já é isso. privado, meu. Então só segue quem Então, quer mesmo. isso mesmo. Vai sim, vai. O meu Instagram, ele é todo de pilates, de mama e de igreja e cafeteria. Não gostou? Isso, Parou de seguir, tá tudo pede pra certo. sair, Bem é simples, tipo pop. né? Pede pra sair, Mas zero tem que ser assim. Ele tem tudo isso. E aí, assim, ó, eu não tô falando ali de nudez, eu não tô ali falando, né, de exibicionismo. Eu só posto a foto pendurada no pilates, na lira tá aí subindo. Não, gente, é uma superação. É. O exercício, a atividade física, sabe, me resgatou também. É o que me Tu não ajuda a fazias manter. antes?
Fazia, mas eu sempre fiz. Mas eu tava num momento parada por causa das cirurgias, aquela função toda. Teve um momento que eu tive muito acima do peso, eu passei por uma cirurgia bariátrica também. Não! Sim, eu perdi 33 quilos, emagreci 33 gente, quilos. olha pra essa assim. mulher hoje, não diz nem que não, não pode. E eu não fui sempre gorda. Isso foi antes do câncer. Não, depois eu tinha um peso, com câncer eu entrei em depressão, uma leve depressão, aquela função toda. Passei por todos aqueles altos e baixos, ganhei muito peso. Eu já estava, acho que com uns 15 quilos a mais, 10 a 15 quilos. Eu lembro que a médica disse, tu precisa emagrecer um pouco. Ótimo. E aí eu engordei o dobro, né? Eu ganhei mais peso, assim, porque foi todo aquele processo, medicação, e vai, isso aqui, altos e baixos, enfim. E aí um dia eu pensei, e eu também tinha aquele preconceito, não vou fazer bariátrica, não imagina, vou lá, vou treinar, vou comer. Aí eu desenvolvi doença metabólica, que era pressão alta, O corpo colesterol. foi lá e disse assim, não. Aí um dia falou, ó, chegou, agora tu precisa tomar uma atitude. Daí eu comecei a ler, como tudo, que nem quando eu descobri o câncer, eu fui ler tudo sobre câncer para poder saber, porque eu queria ser protagonista da minha história, eu queria entender o que eles estavam falando, para me sentir, né, mais confortável, mais à vontade com a situação, e que foi toda a diferença, né? Até para poder explicar para as pessoas e saber o próximo passo. Eu fui ler sobre bariátrica, descobri qual era a técnica boa, qual que iam fazer, que era a sleeve, que não perde absorção, nada. Sim, Em 6 meses eu atingi a meta. Olha Aí foi ela. o orgulho do meu cirurgião plástico, do Com cirurgião plástico, certeza. cirurgião bariátrico. Uhum. Ele disse, nossa, eu fiquei muito feliz porque eu atingi a meta em 6 meses. E ele é um grande profissional, assim, fantástico. E segui treinando, porque daí tu fica magrinha, daí comecei a ganhar contornos e músculo, redefini tudo Daí, e tal. bom, agora eu entendo a louca do Pilates, porque daí cada vez mais como E aí eu uma amei o exigência. Pilates, porque eu fazia polidense antes. E aí eu não perdi a trava. A cada frase é uma revelação, entendeu? Gente, um suspiro. Descobre uma Nina nova. Descobre né? uma Nina não, eu tô nova. aqui pensando, Fazia né? dança, por isso que eu tenho esse casal, são meus amigos da vida. A gente se conheceu na Olha dança, aí. o Duda e a Kelly, são assim, minhas paixões. Gente. E E são tinha meus melhores vergonha amigos. de lá, tudo bem, tá, não tô tirando aqui, mas eu tô pensando, né, uma pessoa que já era tão assim, aberta, tão Para ver que desperta como pra- às vezes a gente precisa prestar atenção nas palavras, de como a gente vai fazer observações para as outras pessoas. Uhum. Algumas coisas, no momento errado, podem trazer um trauma, pode te carregar o trauma. Pois é. Eu descobri que eu sou uma mulher e que eu já era uma mulher bonita, interessante, e que sim, posso seduzir e posso, né, atrair olhares, apesar das cicatrizes, né, com elas e tudo. Isso não ia mudar quem eu era, né? E então, página virada, processo, né, superado. Mas, assim, ó, quando eu paro para pensar sobre por que eu me deixei levar, né? Mas tá tudo certo. Eu acho que eu precisava daquilo também para poder entender. São processos. São processos. Eu acho que tudo é válido. Eu tudo é acredito nos construção. processos profundamente. Exatamente. Então, tu vai no fundo e Isso. depois sobe. Tipo Fênix, né? E se resgata, não, né? acho que sim. E se E quando tu não resgata. faz o processo na totalidade... E precisa passar por todos os altos e baixos, por todos os momentos, e aí um dia tu tô aqui, plena absoluta, né? Eu ouço E isso ajudando. muito das pacientes, assim, né? Essa questão também do relacionamento, né? Com o parceiro, de estar, assim, plena, digamos assim. Eu ia E te aí perguntar puxar isso. como é que se diz? A expressão delas, assim, de se sentir bem, né? Para Essa poder se autoestima, relacionar. essa coisa né? de talvez Exato. uma sensualidade, uma coisa de... Mas quando tu faz essa reconstrução, e isso eu indico, e aí muitas Eu até mulheres... falei errado, eu falei reconstituição, é reconstrução. Reconstrução de mamilo e Pode ser também, Pode ser, reconstrução, pode ser. reconstrução. Tá. Quando tu faz tu te resgata o teu feminino, Exato. né? Tu descobre E a Afrodite cara, que tá em ti. maravilhosa! É isso aí, viu? Descobre a Afrodite que mora em ti. Olha, adorei, E, mas e aí, a gente sabe que nunca vai ser igual ao outro. A mama, mesmo depois da prótese expandida, e mesmo eu fiz reconstrução na outra, fiz outra cirurgia também, e reconstruí também, mesmo assim, não vai ficar iguais. Mas elas existem, tá Mas tudo a bem. gente sabe que A gente sabe lá que quando criança também de não verdade eram também não é iguais. tão simétrico, né? Exato, não é Mas simétrico. tu te olha, tu te sente completa, assim. E esse acolhimento que eu tive lá com o Jonas fez toda a diferença. O trabalho dele
sabe? O trabalho dele é impecável, fez toda a diferença. E aí algumas mulheres me procuraram, dói, como é que é? Eu falei, vai Sim, e faz. ficou referência. Vai e tipo, faz. vai e faz. Vai e Te faz. atira. Eu tenho um caso, assim, que é muito marcante, até acho que eu trouxe depois pra gente poder mostrar aqui também, que ela tirou as duas, né? Eu acho que até deve ter visto ali também. Tirou as duas mamas, ela colocou as próteses, né? E nesse trabalho eu reconstruí as duas, né? Imagina. Então, esse impacto, né? E ela sofreu até esse mesmo processo, né? De será que vai ficar legal? Será, né? Ela demorou um pouco até realmente a tomar essa decisão de fazer a reconstituição, né? Porque ela tinha essas dúvidas com ela. Então, nós fizemos também esse mesmo acolhimento, né? Explicando, mostrando até com desenhos, né? Que é importante a pessoa visualizar antes também, ele me né? mandou também, mandou pra mim, né? Que eu fiquei apaixonada. Eu mandei pra todo mundo o desenho Não, desenho. porque, Eu falei, gente, isso que não é. assim, ó, a gente tem uma memória, eu não sei, mas as mulheres devem te perguntar. A gente tem uma memória, por exemplo, se alguém me perguntar, o meu mamilo, ele é super sensível. É a primeira coisa que eu penso. Independentemente se eu tenho ele ainda ou não mais, né? Aquela região ainda é sensível. Então, quando eu penso em tocar ali ou fazer uma tatuagem... Porque tem uma cicatriz, então tu vai tatuar por cima. Então, vai estar numa região mais sensível, porque tu fica com aquela memória, realmente, do membro fantasma, que a gente chama. Eu ia dizer que é que nem quando tu amputa um membro, é a mesma coisa. Eu dizia pra minha médica, eu tô sentindo dor no meu mamilo, tu não tem mais mamilo. Mas então me mostra onde é que dói. Aí eu mostrava, porque e era exatamente ali. Era exatamente, daí ela falou, exatamente aí. Daí eu falei, eu sinto dela disse, a dor fantasma. Eu digo, mas eu sinto, tinha uma coisa que no início dava desconfortável. As pessoas assim, pessoas, aí a gente fala até de séries, que a gente já assistiu filmes, né? Das pessoas que referem a dor de membros, né? Não, tipo, isso é real. Nossa, isso é real. É real. É bem importante até colocar que não é bem uma tatuagem, digamos Não assim. é uma tatuagem. É diferente de uma tatuagem. Exatamente. Não agride tanto a pele. É uma micropigmentação, com uma técnica desenvolvida, depois o Jonas pode complementar isso, desenvolvida por ele, que mais se parece com o tom da pele. Então, não fica aquela tatuagem que tu vai botar um marronzinho, beijinho, não. Ele faz dentro do tom do teu outro mamilo. Sim, eu ia dizer, e outra coisa, dentro de cada tom de espelhar. pele. Porque pega uma mulher negra, tu vai adequar. Exatamente, vai adequar. Então, ele faz o testezinho dela. da micropigmentação para que ela fique muito real. Então, se eu olhar numa foto, se eu olhar no espelho, é o meu Essa mamilo. pessoa tem já, ainda tem o outro. Um mamilo. É mais fácil de espelhar, né? Se não, mas mesmo assim, tu faz, tipo, por exemplo, tu projeta alguma coisa... tu faz alguma coisa nela? Tu desenha alguma coisa nela pra ela ter uma ideia? Ou tu faz algum desenho... sei lá, uma ideia no computador, sei lá. Nesse caso, até que foram as duas, né? Daí eu tive que pedir para ela uma orientação. É claro, tu lembra como é que era. Porque o certo era antes, né, de fazer a remoção, fazer um registro fotográfico. Isso seria o ideal, né? Sim, mas tu imagina a pessoa no meio do troço. Fazer uma foto no meio do furacão. Tu nem sabe. Até porque assim, eu não ia perder tudo. E acabei perdendo tudo. Então, tu vai para um planejamento para dentro do centro cirúrgico. Volta tu sabe quando vai começar, mas tu não sabe quando vai terminar. A minha cirurgia foi aquém do tempo programado, porque houve surpresas no meio do caminho. Então, tu precisa te adequar e tu nem tá pensando nisso na hora. Exatamente. Tu acordou e tá tudo certo. Graças a Deus, exatamente, estou viva. Gratidão viva, pela tô vida, aqui maravilhosa, com bota de retorno venoso, com 3 drenos, com tipóia, com tudo parado, mas tu não tá nem pensando nisso. Como a Nina falou, não tem como pensar nisso, mas... Né, o ideal seria, mas assim, como mas eu acho que a gente tá falando cada vez mais de uma consciência. Exato. Se o câncer é uma realidade. Foi diagnosticada, se der tempo, vai lá e faz uma foto antes. Eu acho que sim, precisa, assim, né? a gente não tá sendo aqui, tipo, vamos ser, a louca da vaidade. Não, a gente tá falando de uma coisa assim, é uma realidade. A Nina falou e faz diferença na vida de uma mulher. Eu Olha vou dizer pra vocês, do alto dos meus 53 anos, que foi um outro renascimento depois que eu fui reconstruída. Porque muda isso. A gente precisa falar disso, sim. E tá tudo bem ser vaidosa, precisa ser vaidosa. Não é porque tu tá passando pelo processo de câncer, passou pela mastectomia,
anatomia, carrega a cicatriz, agora eu vou me entregar, vou entrar. Não, eu inclusive... Não, te restaura, sabe? É isso que te mostra. Eu sempre fui vaidosa, entendeu? Eu só fiquei mais. Olha só fiquei aí. mais vaidosa ainda, porque eu... É que a gente sabe, tem um outro registro também, ou de as pessoas que não são e não conseguem ser, elas te julgam, porque daí elas projetam. E é um Ou problema tem um lance, delas. tipo, Mas aí eu não bom, tenho cada um controle se sobre o que resolva. pensam sobre mim. Eu tenho controle sobre quem eu sou, o que eu posso te Exatamente. oferecer e o que eu posso ser. Não, e né? eu E eu posso considero. tento ser o melhor possível, tento te oferecer o melhor possível. Tá bom pra ti, vai me julgar? Eu me acho a perfeição e eu não posso mudar. Adoro feedback. Porque às vezes a gente acha que tá arrasando, né? E não tá. Não, mas então, tudo bem, dá um mas feedback, é- olha só, acho que tu podia ser menos assim, menos, né? Mais assim, tá tudo certo. Mas eu não vou deixar me abater, eu não vou carregar agora um peso que não é meu e que não combina comigo, só porque eu estou passando por uma situação terrível. Não, eu acho que eu tenho uma frase que é: vaidade não é futilidade, é Claro bem-estar. que não, é bem-estar. Né? Quando tu tá de bem com o teu bem-estar, quando tu tá ok, aí vem Tu aquilo que a consegue gente oferecer falou. todo o resto. O Eu teu consigo melhor. oferecer o meu melhor às outras mulheres que me procuram. E esse ano eu tenho feito postagens uma por semana durante o mês de outubro, falando, a desse último final de semana, falando sobre cicatrizes, falando sobre esses índices de rejeição e tudo que acontece. E com isso, eu recebi muito feedback das mulheres. Nossa, eu também passei por isso, e que bom te ouvir. Nossa, como tu me inspira Isso a mudar. encoraja. E Com é certeza. porque emagreceu, porque passa pelo câncer e tá tudo certo, porque dá palestra, porque daí eu sou palestrante, voluntária. Sim, que daí ela desenvolveu isso, porque ela não consegue falar muito, né? Então ela desenvolveu isso através das palestras. Através das palestras. E foi assim que a gente se conheceu, e eu achando o trabalho dele incrível, porque o que ele tem a ver com câncer? Nada. Não, Mas ele tem um propósito, mas o na vida propósito, dele, que exato. é oferecer um resgate para as outras mulheres Não, que passam por e quantas isso. histórias tu não ouves, né? Assim, Sim. Eu até volto naquele caso ainda da remoção das duas, que realmente foi algo mais... Marcante pra ti, né? Marcante, até para poder reconstruir da forma mais precisa possível. Sim. Ela não lembrava? Não, ela tinha uma ideia. Jonas, a coloração, assim, eu mostrei algumas imagens para ela e ela foi me orientando, né? Ficou Uhum. perfeito. É um dos trabalhos que eu tenho ali também na minha página. Mas assim, eu me dediquei muito para aquele trabalho ali, porque foi algo que, para ela, a gente tem uma expectativa também, né, Nina? Assim, Sim. quando a pessoa entra ali na clínica, ela tem uma ideia, né? Ela pensa realmente que quer enxergar de novo e quer se ver, né, com completa, digamos assim, melhor dizendo, né? E depois do trabalho que eu fiz nela, assim, quando eu terminei as duas, assim, houve aquele momento, assim, que agora eu vou me olhar no espelho. É muito emocionante, né? Não tem como tu bem ficar indiferente, entendeu? Eu ia dizer, Isso, porque uma tatuagem já é assim. Digamos que Quem o protocolo curte já é. essa tatuagem, Terminou a ela já tatuagem, a gente tem olha uma- lá, vê o que tu Exato. achou. Mas imagina esse momento eu assim, te tipo, trazer de volta. A parte minha que ficou lá no centro cirúrgico voltou. E tu nem para pensar que ela é minha, é o meu mamilo, é minha auréola. E ela me falou uma ela coisa... faz parte de mim, ela tá tão dentro do... Claro, aquilo ali que ela é já, minha, aham. entendeu? Ela me disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Jonas, agora eu concluí o meu tratamento. Exato. Eu achei isso exatamente. bem- Exatamente. É Agora bem eu isso. concluí Ela meu disse tratamento. é quando tu pensa assim, eu coroei. Exato. Eu sou vitoriosa, eu sou uma vitoriosa, eu sou uma guerreira, né? E agora eu coroei Eu tô todo esse pensando- processo. Sabe que eu tô pensando aqui nas etapas todas, né, do processo, que não são fáceis, obviamente. E tô pensando assim, no papel do Jonas nisso tudo. Que lindo! Exatamente, Que no momento lindo! em que a Imagina. mulher Aham. ela se dá esse presente, É. porque ela decide, é uma decisão dela, que embora o Instituto ofereça, é uma decisão É dela. uma decisão. É uma A gente decisão precisa querer fazer isso. Ela tem que se apropriar, né? Exato. E aí, quando a mulher decide, quando ela decide se coroar, ele tá lá. E ele tá dizendo, eu vou te ajudar. Me dá a tua mão, fecha o teu olho e vem comigo e confia. E é muito tranquilo. Isso já te emocionou, assim, tipo, já deu aquela tremida de olho, aquela lacrimejada e Claro. segurou? Não, com certeza.
E ele participou Com certeza. conosco de um outro Porque assim, projeto tu é mais dizer- sério, fechado, eu vou você vai dizer ser. Eu assim acho que todo o trabalho que é feito nesse sentido, né, que tem a ver com a questão do câncer e a mama, ele te traz um sentimento mais forte, assim, né? Porque a gente está vendo ali a história daquela pessoa. Todas contam uma história, né? Não tem como, né? Ela tá revivendo, digamos assim, né? De certa forma, todo aquele processo que ela passou. Como eu falei, ela chega, esse é o momento final do meu tratamento. Ou pelo menos estou pronta para seguir em frente. Porque agora né? eu já estou me sentindo mais completa. ela ressignifica, né? Ressignifica. Todas as etapas. É ressignificar todas as Então, etapas. o cuidado, assim, Exatamente. no trabalho, né? Realmente, ele é a parte artística, né? De trazer algo bem real. Essa é a busca, né? Que eu tenho e eu me dedico para todas da mesma forma. Então, E o que é? para trazer realmente essa visão, né? Porque até uma cliente minha perguntou assim, né? Essa foi de um outro caso que não era câncer, mas ela também tinha ficado com algumas falhas assim na areola e o mamilo também. E aí o marido dela perguntou, depois para ela me perguntou, né? Jonas, tem como deixar mais real? Né? Eu disse, tá, mas que sentido do que é real? Eu disse, né, é que quando a gente olha de lado, né? Claro, o impacto visual, né, é frontal, né? É por isso que traz o efeito 3D. Mas, tu olhar de lado, tu vai ver que realmente é só o desenho, né? Então, mas é um trabalho que muda muito, né? Claro! Principalmente a parte estética, assim, de geral. Tanto é que clientes já falaram para mim, Jonas, quando eu coloco uma camisa ou que eu consiga ver até um pouquinho transparente, para mim tá real, tá ali, entendeu? É isso? exatamente. Não, e daí deve dar até vontade de Não, botar tem que isso cuidar. justamente Não, no às vezes lugar eu até mostrar. cuido uma blusinha. Ai, cuidado pra não tá parecendo meu mamilo. É isso mesmo. Ai, que bem delícia. É tão real que tu tem que estar cuidando do decote demais. Pois é, O a gente biquíni até cuida falou pra não mexer. que assim, tu começaste com a tatuagem e a gente falou aqui que não é uma tatuagem, isso é importante É uma da gente micropigmentação. grifar, né? Porque as pessoas tendem a pensar, é Exato. uma tatuagem, não sei o quê. É uma micropigmentação, então é um outro curso, uma outra especialidade. Vamos Exato. dizer assim que a diferença da tatuagem para esse trabalho, que é digamos que é uma micropigmentação, é pela profundidade, né? Imagina, é uma região sensível, né? Eu tenho que ter um cuidado muito grande na aplicação, né? Para realmente não... já é uma cicatriz, né? Então, quando a gente trabalha em cima de uma região, assim, que é um tecido já danificado, que está mais sensível, provavelmente tu vai ter que fazer mais de uma sessão até chegar numa coloração, né, de cicatrização que esteja mais aproximada ao real, né? Então, tem que ir trabalhando aos poucos essa coloração, né? Geralmente em 2 sessões para chegar num bom resultado. Não é que nenhuma tatuagem que tu tatuou e tá pronta. E é importante é lembrar que a gente sai de lá já com a pomadinha que vai usar, todas Ai, as não. recomendações. E ele te Gente. manda o WhatsApp depois. Como que tá a primeira semana? Como que tá hoje, no dia seguinte? Não, então tem todo um cuidado ainda de pós, importante. ainda. Eu né? vou dizer... E tá vendo como é que tu... E pergunta como é que tu te sentiu te vendo. Então, ele faz uma terapia, né? Com a Viu? micropigmentação. Mas isso não E é isso pra que eu qualquer digo pras pessoa, mulheres. porque Façam. é a diferença. É. Assim, quando tu te empresta pro trabalho voluntário, não faça fake, né? Tipo, para fazer o check. Repito o que eu comecei dizendo, porque se isso é só para inglês ver, né? Aquela frase que a gente usa, não precisa, porque daí, né? Não, O que eu não. digo, Exato. trabalho voluntário, e todo mundo já sabe, tu não ganha nada por isso, né? Então, tu não vai fazer de qualquer jeito só porque ele é voluntário. Dá o teu melhor. Mais do que se tu fosse remunerado. Até porque tu ganha não, tão mais. Exato, porque a gente ganha muito mais do que... Nossa. Nem tudo é sobre dinheiro. Né? Exato. Nem tudo é sobre Definitivamente. dinheiro. É sobre resgate de almas, é sobre resgate de vidas, é sobre resgate de autoestima, é sobre estar perto da pessoa, né? Eu tô contigo e tô por ti. E é isso. É assim que o Imama trabalha, né?
por ti, por mim, por todas as mulheres e por os homens também, né? E é assim que o Jonas trabalha, fazendo o voluntariado dele. Então, ele ganha o dinheiro no resto do trabalho dele, mas a parte de voluntariado é para ele trazer de volta essa mulher que passou por todo esse processo e ainda vai continuar passando e vive sempre com aquele fantasma de uma recidiva, do que pode acontecer, enfim. Então, é importante lembrar disso. É importante também falar, Nina, que o projeto ele já tem toda uma estrutura, né? A pessoa que nem tu falou, tem vários profissionais também que são voluntários, não são só a parte técnica, digamos. Tem médicos, tem psiquiatras, tem médicos, psiquiatras, psicólogos, então, a pessoa entra ali, ela vai ser acompanhada, né? Sim, tipo, ela entra numa esteira de atendimento. Mas ela precisa passar pelo IMAMA. Ao fim. Até que eu digo assim, para chegar em mim, Procure o IMAMA. Procure o IMAMA, porque o IMAMA está lá de segunda a sexta, todos os dias da semana, das 8 às 18, e ainda tem o atendimento de WhatsApp, então ele está lá para todas as mulheres, e é tudo gratuitamente. Porque às vezes as pessoas assim, eu não vou lá porque, né, não vai. Posso fazer yoga? Pode fazer yoga. Posso fazer o reiki? Pode fazer o reiki, pode fazer meditação. Passa por atendimento nutricional, que é importante, o pacotinho completo, assim, né? Então, psicólogo, acompanhamento jurídico, às vezes tu precisa. E para ficar inteirado de todos os seus direitos, te empoderar. Né, volto a dizer, para virar protagonista da tua história. Tem o atendimento do relacionamento ao paciente, né? Então, vai lá, vamos ajudar. O que tu precisa agora? Qual é a tua próxima consulta? Qual é o teu próximo passo? Nós estamos o ano inteiro, porque a gente usa esse mês para falar da conscientização do câncer de mama. Mas é importante lembrar que o câncer de mama ele acontece 365 dias no ano. Ele é o ano inteiro, ele não tira férias, não tem feriadão, não tem carnaval, não tem Natal, Ano Novo, ele acontece todos os dias. É um número absurdo de mulheres diagnosticadas por dia, um número absurdo de mulheres que morrem por dia. No final desse podcast, a gente perde 2 mulheres, isso é um absurdo. Então, estejam conosco. A gente está lá para vocês e por vocês. Né? Eu acho que as palestras servem para isso. A gente faz o ano inteiro. A palestra também é gratuita. Então, chama os palestrantes. A gente é capacitado para isso. Não cheguei lá, você é voluntário. O IMAMA investe nas voluntárias para dar conhecimento, para dar informação. Capacita para que a gente possa Sim, não é uma coisa assim, toca o louco, joga a pessoa lá e para fazer a palestra não é um depoimento da minha vida. A palestra é uma linguagem única. Eu apresento a instituição, os dados, os índices, tudo. É tudo índices baseado no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. Claro. Então, são tudo coisas atualizadas e oficiais, exatamente. Não, isso que o Jonas trouxe. E todos os trouxe. voluntários que chegam ficam sabendo disso, né? A pessoa vai falar, eu vou oferecer a reconstituição, a micropigmentação. Ele conhece como é que funciona toda a instituição, conhece tudo. Porque não é simplesmente jogar ali, né? E eu acho que isso que ele trouxe é muito importante. Por mais que uma pessoa queira chegar lá, eu só vim pela micropigmentação, olha só, tudo bem. Mas antes vamos tentar, em algum lugar, te encaixar pra gente tentar entender o teu contexto pra chegar lá. Não é simplesmente, sabe, fazer um negócio solto. E isso é importante, gente. Eu acho que mais do que qualquer coisa, não é, estão me negando. Não, é que a gente precisa entender se tu tá pronta pra isso. E lembrando que homens também têm câncer de mama. 2% dos homens. Embora seja um percentual muito menor, mas existe, né? E eu queria aproveitar para dizer que eu tô muito, muito, muito emocionada pela primeira presença masculina no nosso podcast, ser do Jonas, que faz esse trabalho lindo. E tu estás de parabéns. Primeiramente porque eu sei que vem do teu coração, da tua alma, né? E porque... Gente, olha que coisa mais linda pra gente falar de Afrodite, né? Pra gente falar do poder feminino. É dizer que um homem ajuda a recuperar e a reconstruir, reconectar a autoestima de uma mulher. Acho que nada mais. Foi abalada por um outro nome. Por um outro homem? E ele veio fazer processo de câncer. Esse processo Pensem nisso. O que mais eu poderia dizer, além de muitíssimo obrigada? E quero sim que a gente faça um segundo round. Combinado? Combinado. Então tá. Mais um santé? Santé. Ok, é isso. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Eu agradeço aos meus convidados e aguardo vocês na próxima quarta.